Nossa, quanta gente! Bem-vindos! Vamos começar todo mundo cantando comigo, então. Vamos lá, para criar um clima logo no início. Bem-vindos, bem-vindos. Olá, pessoal. Bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live pelo Departamento de Arte Terapia do Instituto Sede Sapiência. Você quer falar alguma coisa, Lígia, antes de eu apresentar o Paulo? Eu só vou passar umas informações. Então, eu vou pedir a gentileza de todo mundo permanecer com o microfone desligado. Se possível, abrirem as câmeras para a gente ficar um pouquinho mais próximo na medida do possível. Também por uma questão de segurança, da gente poder se ver e se olhar. E só para avisar que esse encontro será gravado, mas a gente vai preservar a imagem, então só vai aparecer o Paulo e a Selma que tá mediando e o Paulo que está apresentando. E se vocês tiverem perguntas para fazer, vocês podem usar o chat que a gente vai anotando, né? Qualquer coisa te auxílio, Selma, e depois a gente abre para as perguntas no final. Agora eu vou deixar minhas palavras para você, Selma. Ok, obrigada. Então, o Paulo de Tarso, ele é gestalt terapeuta e musicoterapeuta, que é uma combinação muito especial, né? Além disso, ele é pós-doutor em psicologia pela UFRJ e pós-doutor em filosofia pela Université de Paris, pela Universidade de Paris. Chique, não? Mestre e doutor em psicologia pela Universidade Federal de Niterói, graduado em musicoterapia e também em filosofia. E tem sido um companheiro nosso na comunidade gestáltica, trazendo essa combinação de gestalt com musicoterapia. Então, eu achei que tinha tudo a ver convidá-lo para vir apresentar essa integração que ele faz no Departamento de Arte e Terapia do SEDES. Bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço o carinho, seu carinho pelo convite, Selma, e de toda essa equipe maravilhosa, né, que o SEDES, nesse Departamento de Arte e Terapia, possui, né, e a recepção que fizeram comigo uns minutos antes de nós começarmos, né? Só fazer uma pequena retificação, ainda não sou pós-doutor em psicologia, estou pós-doutorando em psicologia, eu sou pós-doutor em filosofia, né? E estou fazendo pós-doutorado com a nossa querida Mônica Alvim. Nós estamos juntos, tá um barato. Mônica é especial e a gente está construindo uma psicopatologia estética juntos, né? Faz parte de uma pesquisa minha de aí aproximadamente 20 anos, que eu estou agora trazendo para o campo da Gestalt e articulando arte, filosofia, Gestalt terapia, né, para poder pensar uma estética, uma psicopatologia estética e que seja
uma forma de olharmos para os fenômenos humanos de outras maneiras, para além das estratificações, né? Desses segmentos que a gente cria com a psicopatologia tradicional. Ela é importante, mas existem outras formas de olhar. Que legal. E você falou que você ia trazer esse tema, né, da Musicalidade. biomusicalidade, a vida como obra de arte, né, integrando a musicoterapia gestáltica com as filosofias da imanência. Explica um pouco para a gente o que é isso. Então, imaginar que... Só uma coisinha, é que você está falando pela imagem do celular, Sim. mas a imagem que está em destaque aqui é só a foto na câmera. Daria para você chegar um pouquinho mais para frente, para as pessoas te verem melhor? Claro. Tá bom assim? Tá. Beleza. Bem, biomusicalidade. Esse é um conceito que eu venho construído há algum tempo, sobretudo a partir de uma inspiração grega. E na Grécia Antiga, né, a humanidade sempre buscou dar formas, vamos pensar a questão da Gestalt com a arte, né? A questão estética também, de dar formas às paixões humanas, às inquietações, àquilo que é, por vezes, difícil da gente dar nome no dia a dia da gente, nas experiências em que nós vivemos. E os gregos, há 2.500 anos atrás, ou até antes disso, eles construíram uma forma, ou várias formas, de dar formas a isso que é intangível, a isso que a gente não consegue tocar. E a arte tem essa função. A arte tem essa função há tempos, né, pelo menos 2.500 anos. Então, de como a arte ela torna-se uma grande justificativa para a vida. O Nietzsche já fala isso, né, sobretudo em relação à música. Mas eu quero pensar a arte nas suas várias possibilidades. O homem tentando superar os seus paradoxos, tentando superar aquilo que é tão difícil de viver, as suas incertezas, e a arte está sempre presente. A arte está sempre trazendo um caminho para esse entendimento. Não respostas, mas a arte ela traz questões também. Assim como a filosofia, eu vejo que a arte também traz boas questões, sobretudo para podermos dar forma àquilo que nós sentimos. E a biomusicalidade, é um conceito que eu venho trabalhando, é poder pensar a musicalidade de vida. O quanto, por vezes, nós perdemos a nossa musicalidade, as nossas formas de dar ritmos, cadências, para fazer contato com as experiências, né? Então, e isso é muito grego, mas também tem muito do taoísmo, né? Que eu gosto muito da filosofia grega, mas gosto muito da filosofia oriental. E isso é interessante, sabe, Selma? É entender que só existe um processo de caminhar, né? Porque para o taoísmo, enquanto uma arte de viver, vamos pensar assim, podemos ser o caminho, o caminhante e o caminhar. E nós, quando trabalhamos com arte, pelo menos eu como artista, eu tenho certeza que vocês também que trabalham com arte, o processo de produção, ele é maravilhoso. Tudo bem, a obra está pronta, a obra está finalizada, mas o processo de caminhar, o processo de construir a obra, a meu ver, ele é transformador, pois a um só tempo nós criamos e somos criados por isso que criamos. Então é um processo, por isso que é uma filosofia da imanência, né? Ou uma arte da imanência também. Porque o que significa imanência? É o que está aqui presente, é o que está aqui agora. Então tem tudo a ver com a ideia da Gestalt terapia, de habitarmos as fronteiras, de habitarmos o instante aqui e agora e podermos construir com aquilo que está disponível a cada momento. Muito bacana. Quer ouvir um pouquinho mais sobre essa questão da filosofia grega, né? Eu penso... Então, vamos pensar em relação à poesia. Na Grécia Antiga, eles não tinham um objetivo somente de ter o produto, eles queriam processos, experiências.
Por exemplo, a filósofa Safo, 2.500, 2.600 anos atrás, ela construiu uma escola para mulheres. Olha que coisa linda. Para mulheres, naquela época. Então, as mulheres, ao contrário de Atenas, na escola de Safo, essa escola filosófica, a poesia dava forma àquilo que elas viviam, né? Então, a mulher tinha um papel ali fundamental. Por exemplo, em Esparta, a poesia em Esparta, Alckmin, que não era espartano, mas ele acabou indo para Esparta, e ele fazia uma poesia como eu gosto, como os trovadores. Ele falava dos amores, dos desamores, das conquistas, das frustrações, assim, nas ruas. E isso é muito lindo. Quem fala isso é o Jäger, num livro que é um alemão, o livro Paideia. Paideia, a formação do homem grego. Ali nós temos muitos indicadores para compreender o processo das artes, como as artes eram utilizadas para a formação da alma grega. Paideia. É um livro fundamental para a gente poder compreender a arte como transformadora, a arte como produtora de subjetividade. O que significa isso? A arte que produz maneiras de sentir, maneiras de estar no mundo, maneiras de compreender o mundo e maneiras de transformar esse mundo. Então a arte ela é poderosíssima para isso. E a história da humanidade conta, né, muito sobre isso que eu estou falando para vocês. Então Jäger é uma leitura fundamental, assim como também Vernon, né? O Vernon ele vai trazer, sobretudo, a questão da tragédia grega. A tragédia grega, né? As encenações, eram homens, não tinha mulher fazendo as encenações, né? Eram todos homens, e travestidos de mulher. E o interessante nas tragédias era dar forma à vida, dar forma ao cotidiano, aquilo que eles viviam. Então, sempre nas tragédias, eles traziam impasses. Se chegava numa questão. Então, o herói ele vai chegar num momento que é o momento da bifurcação. Para onde eu vou? Qual o caminho que eu vou seguir? Sempre em todas as tragédias vai chegar no momento da bifurcação, que eu posso falar daqui a pouquinho sobre isso, que é uma teoria, né, dessa bifurcação, que é uma arte de fazer escolhas. Então, o tempo inteiro vocês percebam que eu sempre volto à questão da arte. A filosofia, para mim, é uma arte de viver. E as tragédias gregas, imagina, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas e uma grande cena se fazendo e um silêncio enorme. E não tinha esses equipamentos que nós temos hoje. Isso era feito na expressão, né? Não tinha outro falante no Não tinha, você microfone, imagina isso, Selma. Imagina, pessoal. Você está ali com 5.000 pessoas e todo mundo num silêncio que cantava esse silêncio, uma sabedoria de um silêncio. Então, o herói ele se deparava sempre com uma questão. E essa questão é o que Nietzsche vai trazer como a questão do trágico, né? Das tragédias. E o que é o trágico? É o problema que nos coloca diante da vida. Ficamos diante da vida, de pé diante da vida. E a vida nos traz a questão. E nós precisamos encontrar uma forma de lidar. E estando de pé diante da vida, é preciso ser um artista da existência. Ser um artista da existência na medida em que não dá para ficar justificando a vida de qualquer forma, fugindo daquilo que vem fugindo. É preciso tomar uma decisão. É preciso seguir caminhos autênticos e singulares. Então, as tragédias apresentavam essa perspectiva, né? Ou seja, serei reativo, vou ficar buscando antigos caminhos, ou terei um potencial de um ajustamento criador, um potencial, minha capacidade aqui e agora de olhar para a minha questão, que está aqui, que a vida me coloca, e assim me construir, construindo a questão e reconstruindo a questão que está sendo colocada. Então, o tempo inteiro eu vejo o quê? Uma estética dessas formas, né? A vida como obra de arte. Por isso que eu trago essa questão da vida como obra de arte.
Aliás, é um conceito assim muito presente na Gestalt terapia, né? Tanto o Pearls, a Laura e o Paul Goodman eram artistas, um era pintor, outro era escultor, outro era dançarina, e colocam muito a arte como parâmetro de saúde, né? Eu acho que isso é muito presente, essa concepção. Até a palavra ajustamento criativo, né, que a gente usa, tem muito a ver com essa capacidade de poder ser artista da própria vida, né? Isso, Selma. E Selma é uma grande inspiração minha, né? Selma, nossa, falar com Selma aqui é uma honra. E receber o convite, né? E é bacana porque eu tenho uma relação com o Instituto SEDES. Selma, não sei se lembra disso ou sabe. Foi um artigo que eu escrevi em 2000 chamado Usina de Intensidades, no ano de 2000, no departamento de Gestalt. É, E ali, nesse artigo, eu trato, numa perspectiva, utilizando Deleuze, Guattari, Nietzsche, né, a Gestalt terapia, a musicoterapia, pensando o momento aqui e agora como um momento de fabricação de possibilidades. O momento aqui e agora, com as matérias-primas e primordiais para, ao mesmo tempo, me criar como obra e criar também a vida como obra. E quem mais esteja ao nosso alcance. é isso mesmo. Paulo, Então, e o que é a musicoterapia gestáltica? então, no início aqui eu toquei para vocês um pouco, né? Toquei um pouco para vocês. Ou seja, ali eu dei formas aos afetos que estavam me atravessando. Quando eu estou atendendo uma pessoa, eu vou estar escutando também as questões dela, mas sempre a música vai estar presente, de alguma forma. E como a música, na relação com as questões que aparecem, assim como nas tragédias gregas, não é isso? As pessoas trazem seus dramas, trazem as suas tragédias. Então a música, né, o corpo e outros elementos que possamos utilizar, elas vão ser mediadoras dessas formas. Elas vão ter esse potencial estético sensível, pensando o conceito de estética enquanto sentir, enquanto sensibilidade, mas enquanto esse potencial de dar forma ao que aparece na relação com o nosso paciente, com a pessoa que a gente acompanha. Então, a musicoterapia, né? Quando eu falo da biomusicalidade, a musicoterapia gestáltica, as pessoas quando chegam para a gente, elas geralmente chegam falando das suas dores, dos seus sofrimentos. Elas sabem até falar da dor. Estou sofrendo por isso, sofrendo por aquilo. Mas elas não compreendem como elas construíram esse sofrimento. Elas não sabem ao certo quais foram as matérias-primas de construção dessa dor e desse sofrimento e desse conflito. E aqui entra a arte. A arte com a filosofia, com a musicoterapia, que é essa forma transdisciplinar de trabalhar com as questões humanas. Então, a música, ela vem dar voz. A música vem dar corpo àquilo que é intangível, àquilo que está lá no fundo. Porque minha leitura o tempo inteiro não são somente as palavras e os conteúdos. Eu quero sentir, eu vou sentindo as melodias, as intensidades que impulsionam essas palavras. Então a minha análise clínica, ela vai se dando a partir dos movimentos desses afetos que vêm como melodias afetivas, como acordes. Não, Quer dizer, você traduz em música aquilo que você percebe do outro. Isso. Mas e o outro? Ele atua com música também? É Ele possível, também claro que sim. cria musicalmente? Sim, sim, é possível. Mesmo se a pessoa não toque absolutamente nada, né? Ela pode, como eu fiz aqui com vocês, vamos cantar um pouco? Né? Ontem mesmo eu fiz uma sessão com uma pessoa e ela falou, olha, eu estou sentindo que eu estou tão cansado do trabalho, eu não queria falar mais nada. Eu falei, ótimo, ótimo. Então agora eu vou criar um ambiente sonoro e a partir disso deixa o seu fundo falar, deixa o seu fundo cantar. Ai, que lindo! E esse fundo cantante foi brotando
brotando. Ela é lá em Portugal, atendendo lá em Portugal. Uma cliente minha aqui do Brasil que se mudou para Portugal. E esse fundo que canta, esse fundo que se expressa. E depois dessa experiência, ela fala, nossa, agora eu consigo traduzir melhor o que eu estava sentindo ao início do nosso encontro. As palavras são super importantes, mas o ser humano ele não é feito somente de palavras. Com certeza. E o interessante, sabe, Selma e queridos, queridas, é entender que numa terapia, né, conforme eu vou trabalhando, e vocês também trabalham, as pessoas se comunicam, informam a dor através das palavras. Mas num processo onde a arte, ela é essa passagem, é esse encontro com esse fundo que quer cantar alguma coisa para a gente, esse fundo que quer expressar e revelar algo no encontro, quando nós proporcionamos esse ambiente da arte, quando as palavras retornam, as palavras já não são as mesmas do início do encontro. As palavras vêm como poesia. Elas aparecem numa outra cadência. Elas apresentam imagens e universos que antes, quando ela relatava o problema... Então, essa palavra é uma palavra musicante, musical. O fundo que se torna figura. Um fundo que se torna figura. E que aparece numa outra linguagem, né? Exatamente. Que às vezes te expressa aquilo que não é expressável em palavras, muitas vezes, né? Você, no seu consultório, tem instrumentos à disposição dos clientes? Como é que você trabalha? Por exemplo, eu tenho percussões, né? Tenho violão, tenho piano. Agora, tem pessoas que gostam, são músicos até, né? Ou são artistas que não são músicos, mas que são poetas, no fundo. E o curioso é que vai se estimulando a poesia. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês com a música poiesis, que é uma forma da gente dar formas aos nossos afetos. Não vai dar para todo mundo cantar ao mesmo tempo, né? A tecnologia vai nos impedir nesse momento. Mas eu quero construir com vocês utilizando poesia. E uma poesia do encontro, né? Que é um curso que eu dou, construindo a partir da poesia o sentido do encontro. Então, um grande mosaico de frases e ideias que depois se traduzem com música. Ô Paulo, antes disso, será que você podia contar um pouquinho dos trabalhos sociais que você tem feito? Você tem me contado de trabalhos muito interessantes que você tem feito em Macaé, não é? Eu não vou conseguir apresentar as imagens aqui, Selma, porque o computador eu não estou conseguindo acessar, né, a imagem do computador. Mas vocês podem colocar heterogênese urbana, colocar imagens. Vocês vão ver uma praça lotada, 200, 250 pessoas. Uma parte do meu trabalho, né, diário, é feito nas políticas públicas. E isso já tem 28 anos. No campo da saúde mental, né, como um dos cofundadores da saúde mental, do programa de saúde mental em Macaé. E depois eu fui, agora nos últimos 8 anos, trabalhando como coordenador da Universidade Livre da Secretaria Adjunta de Ensino Superior, que organiza os cursos de graduação da prefeitura. Enfim, e esse trabalho que eu chamei de heterogênese urbana, que é um trabalho de gestalt, comunidade, musicoterapia urbana, isso nasceu em 1998, são 22 anos atrás, no campo da saúde mental. E esse trabalho nasce a partir de situações que foram aparecendo no ambulatório que eu trabalhava, né? Trabalhei décadas lá, onde a lógica ainda é uma lógica da psicopatologia, das classificações do CID, do DSM, que se utilize, e é importante utilizar. Só que foram aparecendo situações onde eu pude criar grupos onde pessoas com um quadro considerado psicótico e neuróticos pudessem estar juntos. Na época, 22 anos atrás, isso era uma coisa muito pouco comum.
sobretudo meu amigo, grande amigo Paulo Amarante, que é um dos maiores nomes o Paulo Amarante da Fiocruz, né, um grande amigo, uma referência na saúde mental. Ele foi uma das pessoas que me ajudou a pensar esse trabalho, junto com a doutora Cristina Halter, o Laurent Bove, que é um dos maiores nomes da filosofia de Spinoza, né, no mundo. Ele é uma referência na França, né? E outros parceiros, meu grande amigo psiquiatra, meu grande irmão Dmitry Abramov, a própria Terezinha Melo da Silveira, né? Isso aí era pauta nossa, de nossas conversas. Então, são pessoas que me ajudaram também a pensar o corpo teórico para sustentar esse trabalho. Não sei se vocês conseguiram acessar a imagem. Então, chegou um momento do nosso trabalho que esses grupos foram para a cidade. E quando fomos para a cidade, nós pensamos, vamos convidar outras pessoas. E daí convidamos escolas, convidamos artistas, educadores, e numa praça 250 pessoas se encontrando e podendo refletir temas, assim como numa praça grega, né? Só que a nossa é muito mais diversa. Na praça grega, muito só homem, né? Na nossa, todos. E podendo dialogar sobre a vida, refletir sobre a vida, criar sinfonias urbanas. E ali você tinha crianças de 6, 7, 8, adolescentes, você tinha mulheres, você tinha pessoas que passavam na praça como curiosos e se aproximavam. Se vocês olharem as imagens, é uma grande ágora onde você vai encontrar a população, profissionais do campo da saúde mental, educadores, artistas, pessoas, passantes e muitas escolas, muitas escolas. E o que você propôs? Como é que isso aconteceu? Como é que isso acontecia? Já que você disse que acontece várias vezes, né? Isso foram durante anos, durante muitos anos, de 98 até 2014, 2015, né? Primeiro num ambulatório, dentro de um ambulatório, com os pacientes, né? E depois fomos para a cidade. E aí foram 8 a 9 anos de todos os meses e semanas fazendo esses trabalhos na rua. Mas como é, Paulo? Digamos que a gente está lá. Ok. Chegamos lá. E aí, o que acontece? O que acontece? Imagina que já tem um tema que já foi pensado no mês anterior com os alunos das escolas. Os alunos das escolas vão preparar cenas, músicas, pequenos poesias, pinturas sobre o tema que vai ser abordado. Por exemplo, solidão. Então, no mês anterior, coletivamente se pensou o tema solidão. Então, nós vamos depois nos reunir, essas 200, 250 pessoas, às vezes 300 pessoas, para poder pensar esse tema juntos, atravessados pelo campo da arte, atravessados pelo campo da filosofia e pelas experiências de vida. Então, você tem um microfone, vocês vão perceber isso nas imagens, é como uma ágora onde tem cadeiras e as pessoas ficam em pé. E se uma pessoa chega, por vezes é uma criança falando sobre a experiência dela de solidão, uma criança de 7 anos. A minha filha Nicole, que tem 15 hoje, ela participava pequenininha. Então ela tomava a voz, ela pegava o microfone, tomava a palavra e falava da experiência, do que é viver uma solidão. O que acontece num acontecimento como esse, que não é um evento, olha só, é um acontecimento, pois não é tudo pré-determinado. As situações elas vão aparecendo do campo. Agora vamos para o nosso campo também da Gestalt. Do campo. Esse campo ele vai emergindo afetos. Esse campo vai emergindo melodias afetivas nas pessoas. Pessoas que nunca tomaram a coragem, tiveram a coragem de estar em público. Essas pessoas são afetadas por esse campo e vão poder falar alguma coisa da experiência. Uma cena muito linda, eu lembro de uma senhora com seus 70 e tantos anos, 80 anos, já era uma senhora com uma idade mais avançada, e ela foi afetada por uma fala de uma criança, justamente nesse tema solidão.
e ela se levanta com muita dificuldade, ela vai para esse espaço onde está o microfone e ela fala para o público, o imenso público. Eu nunca tive coragem de falar alguma coisa de mim, inclusive em público. E eu fui tocada pela fala daquela criança e ela me deu coragem. Olha só que coisa linda. Ela me deu coragem. Ou seja, e ela conta um pouco da história dela, um pouco da solidão. Ela vai entrar em ressonância, simpatia com algo daquela criança que ninguém sabe ao certo o que é, talvez nem ela saiba. E aqui tem um acorde, olha só, entre o mundo e a experiência daquela criança, olha a biomusicalidade aí, o conceito de biomusicalidade. A musicalidade de vida se fazendo. Algo do campo, ou seja, aquela criança a toca e entra em ressonância com ela. O mundo daquela criança entra em sincronia com o mundo dela. Ela entra em patos, uma empatia sensível. Ela consegue estar na sensibilidade daquela criança. Entra em sintonia com o mundo daquela criança. Você acaba traduzindo alguns conceitos como ressonância, identificação, em conceitos musicais, né? Exatamente. Em conceitos musicais. Daí a biomusicalidade. Então, quando eu faço uma diagnose, não vou chamar de diagnóstico, que é um capítulo do meu livro Contatologia, que a Selma tem um capítulo que fala sobre a diagnose estético-poético-musical, que é compreender como a experiência de contato se faz a partir de ressonâncias, simpatias. O que do mundo do outro me toca, o que do meu mundo toca o mundo do outro. E é uma sincronia. Até que ponto eu entro em sincronia com isso que é do mundo do outro e o mundo do outro entra em sincronia com o meu mundo. E nessas praças ou no ambulatório onde você trabalhava, você coordena isso como um maestro? Você convida as escolas, as pessoas a estarem tomando microfone, falando, declamando, mostrando? É assim? Você fica como mestre sala? Maestro? Eu não gostaria de ser um maestro, porque maestro geralmente é aquele que conduz, né? Quem fala isso é o Laurent Bove, que eu não sou um maestro, né? Laurent Bove é o Mestre sala, um anfitrião. Um anfitrião, talvez, mas existem muitos anfitriões ali naquele momento. Né? Eu atravesso como um pássaro, sabe? Eu vou ali, falo um pouco, alguma coisa, convido e saio de cena. Daqui a pouco uma outra pessoa que entra convidando e sai de cena. Então não tem centro. É um campo de experiências onde não fica sempre retornando em um. A ideia é que seja esse campo como um organismo que não seja centrado em alguém, né? Então, seria uma grande orquestra sem maestro, onde todos se regem, onde todos são atores desse acontecimento e também atores da própria existência. E aí, Tudo ao mesmo tempo, não vira bagunça? Isso que é lindo, Selma. Não vira bagunça. Nunca tivemos um problema de violência, nunca, nesses anos todos, né? Enquanto fizemos esse trabalho lindo na cidade, nunca, nunca, nunca. O que acontece é que se cria um envelope afetivo que envolve as pessoas, sabe? É um envelope afetivo, um campo afetivo. E ali existem alguns princípios éticos, como, por exemplo, se alguém toma a palavra, fale de como afetou, me afetou, e não falar sobre a experiência do outro. Então, sim, quando se toma a palavra, isso se liga ao conceito de parresia grego, que é falar francamente, mas sobre a minha experiência. Eu posso me inspirar... É Gestalt, né? Cada um fala da própria experiência, né? Isso, exatamente. Uhum. Então, e, quer dizer, pode falar, desculpa. Não, por favor, por favor. Não, eu ia dizer, então, quer dizer, você, como psicoterapeuta, quando você atende um cliente individual, você usa música para devolver a ressonância que aquele cliente tem em você. Então, você cria uma música que tem a ver com como você percebe,
como te toca aquele cliente, é isso? Em parte. Pode Em ser parte. que... isso com certeza acontece. Acontece sempre, né? Mas pode ser que num determinado momento eu queira fazer um trabalho de metáforas corporais. Uhum. O ambiente, né, que a pessoa me traz, né, com seus dramas, pode ser que apareça uma imagem, uma metáfora. E eu falo, olha, me veio essa imagem, ressoou do meu fundo, né? O meu fundo canta também, né, Selma? O nosso fundo canta. E o nosso fundo canta imagens, canta uma série de coisas, né? Que vão aparecendo na hora do acontecimento, da sessão, ou num ambiente como esse na rua. E nisso que canta uma imagem desse fundo, pode ser que seja a imagem de um pássaro. Eu falei, olha, me veio uma imagem de um pássaro. Que tal se a gente experimentasse um pouco? E deixa vir outras imagens a partir desta, né? Eu posso sugerir que ele sinta essa imagem de um pássaro. Eu vou para o piano e vou compor com os afetos que me atravessaram desse fundo uma paisagem sonora, um ambiente, uma ambientalidade sonoro-afetiva, pegando o conceito do professor Jorge Ampossiano, né, me inspirando nele, uma ambientalidade onde ele possa traduzir no movimento, juntamente com a música, os afetos daquilo que ele falava antes. Então, o corpo está muito presente no meu trabalho, sempre muito presente no meu trabalho. Você tinha pensado em estar mostrando um pouco como você trabalha com um grupo, com esse grupo aqui? Podíamos fazer um pouco do musicopoiesis, se vocês quiserem, né? Eu sugeriria que vocês pudessem... Eu vou tocar um pouco aqui, e pudessem escrever aqui ao lado frases curtas, ok? Aqui ao lado quer dizer no Isso de chat. bate-papo, né? Isso, exatamente. Ah, tudo bem. A Carolina, minha esposa, colocou o link do Heterogênese também, que é esse trabalho, né? Na praça, para vocês poderem conhecer. Tá bom? Está aqui ao lado. Então, eu queria trabalhar um pouco com vocês essa ideia do musicopoiesis, ou seja, dessa música que tem esse potencial criador, mas a partir dos afetos. E também de um campo indeterminado, pois nós não nos conhecemos. Eu conheço Selma, mas não conheço as outras pessoas. Não sei se existem outras pessoas nos assistindo que eu conheça, ou que me conhecem. Mas, ou seja, esse momento nosso, onde os afetos falam do fundo. Então, vocês vão fechar os olhos, né? Eu vou estar tocando, eu vou sugerir que vocês depois escrevam. Ok? Fechando os olhos. Uma respiração profunda. Em contato com o corpo. Nenhum pensamento. Apenas a consciência que acompanha o movimento da música, o movimento da respiração. E observa o corpo. E respira. Observa o que o corpo te fala.
E cantarola comigo. Como num mantra. E solta a sua voz. E solta a sua voz. E brinca. E entra em contato com o teu corpo, observando as melodias afetivas que aparecem lá do fundo e que cantam, 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 sob forma de sensações, sob forma de imagens que aparecem. Sem pressa, num silêncio que fala muito. Por vezes, um silêncio que fala mais que as palavras.
isso, retornando. Experimenta traduzir em frases, escrevendo aqui ao lado, com calma. E deixa vir, junto com as imagens que aparecem lá do fundo. E canta junto. Lará. Enquanto você escreve, vai cantarolando esse mantra comigo. Nayarandá, Layaya, Layoro, Virandá, Virandá, e cantarola. Landaya, Landanda, Nara, Nara, Nananda, Nananda, Choranda, Landanda, Nayonda. Que bonito. Churanda, Nandaya, Layoro. Água que brota, corre e vai para o ar. Terra querida, onde os campos fazem nascer, viagens fazem crescer, chegadas florescer. Gratidão, movimentos sucessivos, água que brota, corre e vai para o ar. Um barco de que singra o rio. Palavras afetivas, puro acalanto. A dança da trajetória da vida, a comunhão entre todos os seres do universo. Toques de afeto. Vai e vem, toques de afeto. Vai e vem, tocam. Acalanto carinho na alma. Abrindo o coração.
balanço e abraço em ondas, dançando a vida, pois não quero dar colo, não, pois também preciso de colo, pois não quero dar colo, não, eu preciso de colo, cantando comigo, pois não quero dar colo, não, pois preciso de colo. Eu não quero dar colo, não, eu preciso de colo. Suavidade, vento no rosto, cabelo solto, roupa leve. Navego em nuvens rumo ao arco-íris. Bate lá, bate cá. Bate lá, bate cá. Meu coração brincando, feliz sob de mão dada. Sobe de mão dada e dor no peito, a falta de ar aparece. Mas a melodia que se repete sempre renova cores em pensamentos. Laraia, revelar cores em pensamentos. A vida está tudo bem. Vontade de cantar, de correr. Uma saudade imensa de minha mãe. Sensação de que tudo vai melhorar, de otimismo e de um relaxamento profundo, beirando a uma experiência culminante. Vento no rosto, e a voz arco-íris, plantas suavemente sendo tocadas pelo vento, os pés descolando do chão e seguindo a corrente. Saudades de estar em um barquinho pelos mares afora. O voo e a dança. Mantra coletivo. Descanso na música que não para. Vontade de dançar, espalhar essa dor suavemente. Espalhar essa dor suavemente. Confia que a vida se faz. Confia. Potencialidade. Sim, gratidão. Vontade de soltar a voz. Solta. Laranda. Laraia. Os ombros têm carregado coisas demais. Obrigado, gratidão, luz, proteção, suavidade. A energia aqui compartilhada atrai outras energias que chegam até outras pessoas bem distante, como se fosse o reiki. Pé no chão,
colo de Gaia, folhas que cantam. Pé no chão, colo de Gaia, folhas que cantam o amor. Que lindo! Muito lindo, lindo Tem que mesmo. tirar o som. A gente tem uns minutinhos ainda, não tem, Lígia? Temos uns minutinhos e depois a gente pode abrir aí para troca, para pergunta. Delícia. Ok. Maravilhoso. Muito gostoso. Eu também fico emocionado, né? Porque imagina que é uma emoção também que me atravessa, e isso acontece num ambiente clínico. Isso se traduz muitas vezes dessa forma. E a grande beleza também é que, com o tempo, os pacientes se transformam em poetas e trovadores, né? Olha, Então, esses afetos, assim como nós fizemos, se transformam em poesias, em músicas, e nós gravamos, né? Como eu tenho um estúdio, né, parte do ateliê, esse estúdio, e nós gravamos a composição do acontecimento com a voz, que já sai uma voz que canta palavras. Não é mais uma voz qualquer que fale de dor, mas é uma dor que se transformou em poesia. Essa dor agora ela se encarna em arte. que lindo. Isso é... E eu me transformo junto com tudo isso, né? E eu me transformo junto. Então eu fico muito emocionado. Aqui agora os afetos, vou falar dos meus afetos agora, né? Vai instigando que venha para fora também o artista, a sensibilidade, a poesia de cada um, né? Exato, exato. Pois todos nós temos esse potencial, essa capacidade, essa força artista. Não necessariamente para as pessoas serem pianistas ou mesmo poetas profissionais, mas não, a questão não é essa. Mas como transformar as questões, as tragédias que nós vivemos nos nossos acontecimentos durante uma vida de uma forma sensível, de uma forma estética. Ser um artista da própria existência. Então as pessoas que eu trabalho, elas com o tempo, eles falam isso é muito claro. Eles se transformam em pessoas que vão desenvolvendo uma alma reflexiva, uma alma filosófica, Poética. poética, e uma alma estética, uma alma... Essa é uma grande missão nossa, né, no mundo de hoje, onde as pessoas estão tão separadas da sua sensibilidade, né? A gente, acho que uma das missões nossas é ressensibilizar as pessoas, tirar essa crosta de indiferença perante o mundo, perante os outros, né? Que a gente possa reacender essa chama de ternura e sensibilidade dentro de cada um, não é? Isso. Exatamente isso, Selma. E nesse trabalho que eu desenvolvo enquanto uma musicoterapia gestáltica, né, pensando a gestalt enquanto essa arte, essa filosofia, essa clínica de dar formas a tudo isso que somos, a tudo isso que é o mundo. Para mim é uma arte a gestalt. Né? Formas expressivas, formas artísticas. E você falou a palavra-chave, expressiva. E esse fundo nosso, que a gente fala sempre nessa relação figura e fundo, né? E o quanto esse fundo canta, o quanto esse fundo expressa, mas canta histórias, canta melodias afetivas, canta frustrações, e o quanto a gente pode construir junto com essa pessoa que a gente acompanha novos sentidos
a partir de caminhos que são caminhos construídos a partir da experiência. Então, a relação da musicoterapia com a Gestalt e com a filosofia, sobretudo a filosofia da imanência, né, que eu trabalho, que são filosofias da experiência. Então, a musicoterapia, a Gestalt e essas filosofias que eu trabalho possuem em comum o conceito de, para mim é um conceito, experiência. O que a experiência nos fala, o que a experiência nos proporciona aqui agora. Então, esse é o ponto comum, ponto-chave. E se a experiência é a experiência do presente, pois é no presente onde tudo acontece. É no presente onde se expressam o passado, o futuro. Todas as pessoas até hoje, quando trabalho ainda, né, com cuidado no campo da saúde mental, não estando lá agora, mas na formação, eu faço trabalhos de formação no departamento que eu coordeno, para profissionais do campo da saúde, o campo da assistência, ou seja, o campo do cuidado. Então, isso que eu já venho fazendo há 32 anos, contando com faculdade, né, formado 28 anos para cá, sempre levando essa questão da experiência como fundadora dos processos de criação de vida. E se é a experiência, pensar no aqui e agora. Se é aqui, a gente está falando de uma dimensão latitudinal, esse espaço. Agora, o quanto nesse espaço, esse agora, enquanto temporalidade, é habitado também por um passado sofrido, ou por um futuro que nos aprisiona com tantas preocupações e tantas outras coisas. Então, o que eu vejo em todos os quadros, né, que eu já atendi até hoje, as pessoas que nos buscam, elas habitam esse presente tomadas por esse passado que é presente, por esse futuro que é presente. E elas não vivem a imanência, a experiência que está aqui. Então, a arte, ela proporciona isso. Aconteceu O momento presente que a gente está vivendo, né, com essa pandemia e tudo isso, é um momento muito carregado, né, que exige da gente entrar em contato com essa verve poética até como processo de resistência, né, de resiliência frente a essa pressão enorme que a gente está sentindo hoje em dia, né? Isso. E é bacana você falar disso, Selma, muito bom. Concordo inteiramente, pois eu não consigo compreender uma clínica que não seja uma clínica que seja uma clínica que vá produzir políticas de vida. Exato. De políticas de vida, não política partidária, políticas de vida. E um dos elementos fundamentais é uma política de resistência face a determinados saberes, determinados campos que nos afetam como forma de impedir os processos de transformação, para que todos sejam uma grande massa, uma grande repetição do mesmo. Uma grande repetição. Então, essa resiliência, agora eu vou falar de Spinoza, que é um filósofo muito querido meu, ele vai trazer o conceito de conatus, que é um conceito da Idade Média, que Spinoza trabalha. Ele é do século XVII, conatus é um conceito mais antigo, do latim. Conatus, na Idade Média, era um conceito de força, para você ter resistência, resiliência para o combate. Então, era um conceito do combate. Mas Spinoza quer entender o conatus como uma potência de perseverança na existência. É uma força, é uma capacidade de perseverar na existência, de persistir, de resistir e de buscar aquilo que alimenta a nossa existência. E de não sermos dominados por o que for. Ou seja, é um trabalho de si para si e na relação com os outros, na medida em que nós somos perseverantes nesse processo, é um ato, olha só, de uma política de existência, de um cuidado de si para si, que pode ser levado para outras pessoas também. Então, o quanto o meu crescimento, o quanto a minha resistência, o quanto o meu processo de perseverança e de buscar aquilo que me alimenta, pode também contribuir com o outro. Então, a gente está falando de política de vida. Paulo, tem uma pergunta aqui para você. Sim. Se você escolhe
dentro da musicoterapia, os ritmos, melodias ou acordes específicos para terem determinados efeitos terapêuticos? Há uma escolha nisso, dependendo de com quem você está lidando? Depende, depende, né? E aqui tem a ver com o meu estudo na Grécia Antiga dos modos gregos, né, que depois se transformaram. Algumas paisagens, né, eu posso fazer aqui. Depende muito da ambiência que está sendo construída junto com o paciente, o grupo, né? Então, por exemplo, vou tocar aqui uma ambiência. Isso aqui é um modo grego. Traz uma alma, não traz? Dá uma sensação de quê? Está deslizando com um barquinho numa tarde de Ah, sol. então esse é um modo lídio. Um modo lídio. São as escalas gregas, mas numa versão que foi modificada da Idade Média, aconteceu uma notação diferente que modificaram os modos gregos originais. Então eu vou trabalhando com modos e determinadas escalas para produzir ambiências. Agora, eu não trabalho com um sentido determinado. Esse modo vai produzir exatamente tal coisa. Não. Não é assim. Eu vou produzindo paisagens sonoras, né, a partir daquilo que a pessoa me traz, e esse mundo vai se fazendo. Vai se fazendo. Agora, não é tão determinado assim. Vou utilizar tal modo especificamente para aquilo. Não. É a partir do que acontece do encontro. E dali eu vou sentindo e vou criando na hora. Existem alguns componentes que eu já vou trabalhando e vai se criando outros como paisagens novas. Essa música que eu toquei aqui para vocês, eu fiz aqui para esse encontro, né? Essa música que eu toquei aqui para gente, eu fiz especialmente aqui para esse encontro do SEDES. Eu sempre gosto de trabalhar com algo que eu nunca toquei, né? Então tem uma semana que eu compus e fui brincando aqui com vocês, outras paisagens. A gente pode abrir, se vocês quiserem, para as questões e a gente dialogar. Podemos abrir para algumas perguntas? Por favor. Ok. Então, quem quiser pode falar, Lígia, ou precisa digitar? Então, a pessoa pode abrir o microfone e fazer a pergunta. A única questão é que a voz da pessoa fica gravada e vai aparecer no vídeo. Né? Não aparece a imagem, mas aparece a voz. Então, se ela quiser preservar a voz também, então ela pode usar. Tem mais uma perguntinha aí, Selma, se você quiser dar uma mediar. Sim. Tem uma, não tinha visto, surgiu aqui. Tem uma pergunta para você, Paulo, para que essa ambiência e esse campo surja, há um diálogo que antecede? Com certeza. Com certeza. Pois é, utilizando uma episteme que vem da música e da biologia. Imaginar, e também, se for pensar da filosofia, é uma lógica dos contrapontos. Então, quando a pessoa chega, estou num grupo, eu estou ali como um instrumento que é tocado. E nesse instrumento que é tocado, ressoa. Então, primeiro eu preciso ser afetado. Então, esse campo de afetação, vamos chamar de um campo de afetação, eu sou parte desse campo, e vai ressoar em mim. Né? Pode ser que seja uma música, pode ser um trabalho corporal junto com música, pode ser com pintura, a música sempre presente, mas os caminhos que vão ser proporcionados para que emerjam outros sentidos e outras formas, e são inúmeros. Né? Então o campo, no caso esse diálogo permanente. Então vamos pensar a lógica dos contrapontos em Bach, Johann Sebastian Bach. Você tem nas fugas, né, as melodias e as vozes embaixo fazendo contrapontos. Uma voz canta, a outra entra em contraponto com a outra. É como num encontro clínico. Né? Claro que num espaço como o da Gestalt, da musicoterapia, isso é muito presente.
O terapeuta, ele está muito presente, ele está no campo. Ele não fica separado para esperar momentos somente, para dar sentidos. Não, o sentido é produzido da relação. Então, o terapeuta, ele vai precisar ser afetado. Então, é um campo de diálogo, assim como se não houvesse nada da flor na abelha, e se não houvesse nada da abelha na flor, o acorde não se faria. Essa é a capa do livro que você escreveu com a Terezinha, A Estética Exatamente. do Contato, né? Estética do contato. Aí, quando eu escrevi essa parte, já eram de pesquisas que eu já fazia com a biologia, e descobri um Exkill. Ele é um grande biólogo musical. Ele vai falar que a vida se faz em contrapontos, assim como na clínica. Uma clínica estética é uma clínica dos contrapontos. É uma clínica que vai produzir sentidos a partir do encontro, do campo. Ô, E não... Paulo, Pois não. a Hatsuko está perguntando o seguinte: se você está fazendo um workshop, tudo bem, mas se você está com um cliente individual que vem deprimida, a música virá para quebrar este sentimento ou para dar ressonância e consciência a ele? Qual seria o seu objetivo? Muito bom. Primeiro, que a música não seja uma música para anestesia. Eu não trabalho com música para anestesiar, né? Mas sim para uma estética. Então, não uma anestesia, mas que seja, olha só, algo que não tire a estética, né? E o que o não é tirar a estética? O que é produzir essa estética, essa sensibilidade para uma pessoa que está com baixa vitalidade? Vamos tirar o conceito de deprimido, né, que isso é uma coisa nova de 200 anos para cá, porque antigamente era melancólico, né? Antes do século XIX, século XVIII, e antes só tinham duas classificações, mania e melancolia. Era isso. A partir do século XIX para cá, nós começamos a criar uma série de sentidos. Deprimido, baixa vitalidade. A pessoa está com uma baixa vitalidade, tomada por imagens do passado, tomada por imagens do futuro. No caso de um trabalho que eu vá realizar, que ela possa fazer contato com o presente. Então, não é para anestesiar, é para ela poder, vamos utilizar um conceito tão caro a Gestalt, produzir uma consciência aware disso que é ela aqui e agora. E aí vamos para Píndaro, né? Que a Gestalt se utiliza na teoria paradoxal da mudança. Torna-te aquilo que tu és. Torna-te aquilo que tu és. Ou seja, o que posso ser aqui e agora, para além disso que sofro? Então não é anestesia. Mesmo que ela saia com um estado de relaxamento, a ideia não é anestesiar. Como eu trabalho nessa perspectiva da musicoterapia gestáltica, essa ambiência é para ampliar a sua capacidade, a sua potência de fazer contato de si, para além das representações e imagens que ficam tomando a existência dela. Uhum. Quer dizer, aí você iria estar ajudando a pessoa, quer dizer, facilitando através da música, que ela entrasse em contato com o que ela está sentindo e, digamos, as razões ou motivos ou eventos passados ou expectativas futuras que estão trazendo esse sentimento, esse estado vital desvitalizado, né? E um dado importante, Selma, como também abrir espaço para sentir o presente. Num silêncio presente, sem imagens de passado e futuro. Simplesmente habitar o presente. Vou trazer uma cena para vocês. E aí foi essa semana agora, muito novo, mas isso já aconteceu inúmeras vezes, e também agora nesse modo, né, com as tecnologias.
Era um momento onde eu estava proporcionando uma ambiência sonora para uma pessoa e ela falou, olha, está vindo muita imagem na minha mente, está difícil. Eu falei, ok. Daqui a pouco aparece um gatinho que vai para o colo dela. Olha só, aparece o gatinho e vai para o colo dela. Eu falei, nós temos uma visita. Então vamos aproveitar essa visita. Olha a imanência aqui, ó. Olha a imanência. O gatinho apareceu. Eu falei, opa, deixa o gatinho. Eu sugeri que ela fechasse os olhos e fosse cantarolando comigo, acariciando o gatinho. Ou seja, a consciência dela veio para o presente. E ali ela ficou com ele. Ela precisava desse outro ser de contato para que essa ambiência proporcionasse para ela uma consciência aware, uma consciência desse presente vivo. Então, isso é muito lindo. A ideia também não é utilizar a música para desvelar o inconsciente, né? Desvelar, desreprimir o inconsciente para trazer um material que está velado. Não. É também para produzir uma consciência desse presente vivo. Pois todos os quadros psicopatológicos, como eu falei para vocês, todos eles sofrem disso. As pessoas não habitam o presente, elas não sabem habitar o presente. Elas são vividas pelo passado, elas são vividas e governadas pelas imagens do futuro. Então também não é uma música com um sentido de trazer representações para serem trabalhadas. Isso acontece, claro que sim, mas não que seja o objetivo final. Mas a gente está vivendo hoje em dia um presente que está pesado, né, Paulo? Muito. Não é assim, em termos de fronteira de contato, do nosso contato com o meio, com os outros, tá? Tem muita limitação, o presente não está fácil. Não está fácil. E aí, Selma, existe uma teoria, né, que é um princípio grego, do Y, não sei se vocês conhecem, de Prodicó de Ceos. Prodicó de Ceos, um filósofo, poeta, né? Ele vai falar o seguinte, é o princípio da escolha e da decisão. Realmente está muito difícil. Então, como nós desenvolvemos uma consciência, estarmos orientados aqui e agora, não significa ficar pensando também o tempo todo na situação em que estamos vivendo, não se trata disso. Mas um retorno de si para si, estar muito próximo de si, sem imagens, e poder se habitar. Habitar essa casa que somos nós, habitar essa morada que somos nós, e sair um pouco dessas imagens. E o Prodicó diz o seguinte, é a teoria do Y. Em francês é Y, né? O Y grego. Aliás, o I grego. Y. O I grego. Olha que coisa linda. Então, o I seria o caminho. O caminho. E nós estamos nesse processo de caminhar. Estamos num processo de caminhar. Não sabemos ao certo, mas estamos num processo de caminhar. E lá em cima do I nós temos um Vzinho, que é a ponta do Y. E aqui é o momento de decisões. Aí o Prodicó fala, não, a decisão não é feita aqui, nesse intervalo. Vou para cá, vou para lá. A decisão, ela é feita no processo de caminhar. Por isso que nós precisamos nos refazer permanentemente desse contato de si para si. É o que eu tenho falado sobre uma ambientalidade afetiva de si para si, que é o processo de autocuidado e se proteger dessas imagens que ficam vindo. Então, esse presente que eu falo para vocês aqui é um presente muito vivo, mas de um cuidado de si para si, para que possamos olhar para a vida com mais orientação, com mais discernimento e saber como nós estamos construindo esse processo de jornada, esse processo de caminhar, a experiência que estamos vivendo. Esse V, nós não sabemos, né? O momento, existe agora essa ideia de, como é que é? Existe a vida normal e o novo normal, né? A gente não sabe ao certo quando vai se dar esse novo normal. Eu prefiro não pensar nisso.
Eu prefiro estar vivendo cada momento, observando o que nós podemos fazer para nós e levar para os outros, para trilharmos esse caminho. Trilharmos esse caminho. Porque só o que existe é esse processo de caminhar. Então, como nós podemos nos proteger também dessas ideias que são muito negativas, é uma enxurrada de informações negativas, nos protegendo. Agora, é preciso esse retorno de si para si, esse processo de autocuidado de si para si. Existem pessoas que fazem meditação. Aqui agora nós fizemos uma meditação biomusical, através de biomantras. Fizemos juntos. A nossa consciência está aqui criando uma consciência coletiva. Compomos uma música juntos, uma poesia juntos. Estávamos com uma consciência, olha só, orientada. Isso me interessa, orientar essa consciência. Gente, nós temos mais uns minutos, então queria realmente abrir para comentários, perguntas. Quem quiser pode falar, né? Eu acho que a ideia aqui é poder ter interlocução, diálogo, né? Quem quiser, acho que pode abrir o microfone e falar. Perguntar. Queria só agradecer e comentar que durante a música e o nosso cantarolar, junto com a música, me deu uma paz, uma sensação de que realmente a gente tem muitas coisas boas para viver ainda. Então, só uma palavrinha de gratidão. Foi muito bom ouvir essa música. Eu até dei um cochilo, perdi um pedaço da palestra, mas eu acho que eu estava precisando. Obrigada. Eu gosto muito de música. Eu descobri nessa pandemia que eu moro sozinha com 3 gatas. Eu estava ficando muito triste, porque assim, eu ia cuidar do gatinho que está doente desde março, todos os dias eu ia, e dava sono de noite também. E aí eu percebi que eu estava muito parada, muito triste. Aí eu falei, gente, essa não sou eu, quem é essa criatura? Que só trabalha, faz online, arruma a casa, limpa tudo e fica assim, dormindo. E aí, quando podia dormir. E aí teve um dia que eu liguei o rádio, aí eu falei, gente, essa música é ótima para dançar, quanto tempo que eu não faço. Carolina, quando eu estava para me separar, eu botava eu vou sair desse. Aí eu cantava, gritava, até ter força para terminar. Aí eu falei, gente, é isso que eu preciso cantar. E comecei a cantar. A gente, por acaso, o grupo, né, de constelação, aí uma falou assim, vamos cantar, vamos começar a cantar juntas. E nós fizemos isso. O canto é livre. Qualquer uma canta o que quiser, com acompanhamento, sem acompanhamento. E aí eu comecei a botar, já postei umas 40 músicas. Aí eu vou postando, eu digo, gente, se não quiser mais, vocês falam, hein? Não fica com onda, não. Não precisa me deletar. Eu não mando nada mais. E assim, isso mudou bastante. Voltar a cantar, eu já participei de dois corais em tempos diferentes. Quer dizer, na primeira vez eu era no primário. Eu ficava rebolando e o negócio de Maria Chiquinha foi a primeira experiência. Mas essa agora de cantar, eu vejo uma diferença grande até na hora que eu estou atendendo, porque a minha voz vai mais forte. Muitas vezes no consultório o cliente falava, não entendi bem o que você falou muito baixo. E agora eu sinto que a voz vai, sabe, vai e o outro ouve bem. Então, cantar é uma coisa maravilhosa. A música, para mim, é fundamental. Não existisse música, eu preferia não existir também. E foi muito bom isso, né? E quando
colocou, eu comecei a sentir aquela coisa assim que precisava sair, porque o gatinho está doente, ele tá internado. E a dor realmente foi a dor por ele, né? E depois foi me acalmando. Eu sei que ele vai morrer. Mas isso me ajudou bastante a tirar aquela dor. Era um peso enorme nas costas e no peito. Eu pensei que eu ia chorar, desculpe, mas eu choro mesmo. A Selma sabe disso. Todo mundo que conhece sabe que eu choro muito. Mas é muito bom, foi muito bom. Laraya, laraya, nayoro. Estou te abraçando agora com música. Senti você. Silvia sempre foi uma pessoa muito sensível, né? E esse amor pelos animais é uma coisa, é um presente para a gente, né? Sem dúvida. Paulo, as pessoas estão perguntando aqui duas coisas que eu acho que estão interligadas. Qual é a formação necessária para ser um musicoterapeuta com abordagem gestáltica ou biomusical? Também a presença da musicoterapia nas PICs, porque eu sei que musicoterapia tem uma graduação, né? É uma das modalidades terapêuticas aceitas, incluídas nas PICs, né? Então, você poderia falar um pouco sobre formação necessária para ser um musicoterapeuta Gestalt? Bem, eu fiz graduação no Conservatório Brasileiro de Música, né? Em 1988. Eu comecei, conheci Selma naquela época, né? E Cecília Conde foi a Minha professora, quando eu tinha 2, 3 anos. fantástica, uma pessoa maravilhosa. E após eu conheci Terezinha Mello da Silveira, né? A princípio eu seria um musicoterapeuta que trabalharia com psicanálise, pois na musicoterapia, na graduação, nós tivemos, né? Eu tive 4 anos de psicanálise, né? E era um trabalho justamente para trabalhar com música e fazer reaparecer esse processo das representações do inconsciente. Só que quando eu conheci Terezinha Mello da Silveira, minha grande mãe na Gestalt, ela me abraçou e falou: nossa, mas a Gestalt, né, tem tudo a ver com tudo isso que você faz, isso tem tanto tempo. E aí a Terezinha me formou e trabalho com ela desde então nas formações, e somos parceiros de projetos, escrevemos livros juntos, né? E então, uma graduação em musicoterapia, sim. Existem várias graduações no Brasil. No Rio de Janeiro foi lançado uma graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, existem outras federais. E a formação em Gestalt terapia, a pessoa vai precisar estar em contato, né, com algum instituto para poder estar apresentando, né, o seu trabalho, a sua proposta e poder estar sendo orientado nessa formação para poder pensar essa relação de uma musicoterapia gestáltica. O conceito de uma musicoterapia gestáltica e a biomusicalidade é algo que eu venho desenvolvendo, né, como pioneiro aqui no Brasil nessa perspectiva, pensando a questão da biomusicalidade sobretudo, né? O meu grande amigo Lázaro Castro, participei da tese de doutorado dele lá na Universidade Nacional, né, UNB. Eu estava o professor Jorge Ponciano, minha querida Patrícia Iano, estava na banca, eu estava na banca também. E a tese dele fala, né, dessa musicoterapia gestáltica, uma tese que vale a pena ser vista. No caso, ele estava falando sobre a identidade do gestalt terapeuta no Brasil, mas ele pega também a questão da musicoterapia como esse viés onde a gestalt é habitada em suas fronteiras por essas lógicas, por essas abordagens, né? Enfim, então a questão de uma formação é fundamental, né? Não é simplesmente ser músico para poder fazer o que nós fazemos, não é somente isso, é preciso toda uma formação para trabalhar com a subjetividade.
Aí uma proposta para você, né, Paulo? Sim. Então vamos pensar juntos, Selma, essa proposta. Para você é fácil. Bom, gente, a gente tem que ir fechando, porque já são 4h30. Então, agradeço a todo mundo pela presença. Vamos abrir então, os microfones para a gente poder se despedir. Agradeço ao Paulo pela presença, foi uma delícia ter você aqui. Minha voz foi soltando, 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 coisa que eu não fazia há muito tempo. E foi muito bom. Espero que a gente possa renovar esses contatos. Eu acho que todas as pessoas que trabalham com diferentes linguagens artísticas e sensibilidades precisam se dar a mão hoje em dia, né? Então, muito obrigada. Obrigada, Paulo. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Paulo. Foi maravilhoso. Um processo de cura. Obrigada, foi lindo. Obrigada, Selma. Foi lindo. Gratidão. Adorei, foi muito lindo mesmo. Graças a Deus. Tchau, gente. Obrigada. Até a semana que vem, sexta-feira. Qual é a apresentação que tem, Lígia? Sexta-feira é o ateliê da Lígia. Para encerrar, vamos tentar todo mundo cantar juntos. Laranda, lara, laiara. Vamos lá. Laranda, landa, larara, nanda. Estamos aqui no SEDES. Um beijo para todos. Beijo, Paulo. Obrigada a todos. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos pela presença.